Porque muita oração, muito poder, né? Pouca oração, o Alex hoje me pegou de jeito, né? Eu não tive como recusar um convite tão nobre de poder falar aqui em nome do Senhor. Já tinha um tempinho que eu não subia aqui ao púlpito para pregar, né? É muito bom poder repartir a palavra com os irmãos. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, como é bom poder estar na Tua casa, Senhor. Melhor ainda é poder ouvir a Tua voz. Pai querido, Tu sabes que eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Então eu te peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor me use poderosamente através do Teu Santo Espírito para falar à Tua igreja mensagens solenes, mensagens importantes vinda do reino dos céus. Fale para que a Tua igreja entenda, Senhor, para que a Tua igreja descubra aquilo que o Senhor deseja para cada uma delas. O Espírito de Profecia diz que nós não sabemos o que Deus irá requerer de cada uma alma, mas que nós devemos estar prontos para aquilo que o Senhor desejar que nós venhamos a cumprir aqui nessa terra. Perdoe os nossos pecados, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Irmãos, essa igreja, ela tem uma data de nascimento. Amém. Essa igreja, ela tem uma missão. Qual é a missão da igreja adventista do sétimo dia? Levar a mensagem do arrependimento de orações do Pai do Céu. Dar a última mensagem ao mundo que está prestes a perecer. Eu costumo falar que nós somos Jonas, como é dos nossos dias. Noé também não tinha uma missão importante? Nós temos uma missão tão importante quanto foi a de Noé nos seus dias. Então, meus amados irmãos, a missão da Igreja Adventista do sétimo dia, que está em Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: vi um anjo voando pelo meio dos céus. Esse anjo, ele tinha um evangelho eterno. Por que eterno? A palavra de Deus, ela muda com o tempo ou ela sempre foi a mesma? Será que existem duas formas de Deus nos salvar, tia? Antes de Cristo era de um jeito e após Cristo era de outro jeito? Ou sempre foi por meio da graça, por meio da misericórdia? Sempre foi por meio da misericórdia de Deus, um dom imerecido. Merecemos a morte, mas Deus, ele nos deu a vida. E louvamos a Ele por causa disso. Então a primeira mensagem é o quê? Um anjo voando pelo meio dos céus tem um evangelho para pregar a todo mundo. Amém. A cada nação, tribo, língua e povo. Por causa dessa pregação, do evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, o que acontece com as mentiras de Babilônia? Cai por terra. A mentira de Babilônia cai por terra. Então o tema do capítulo 38, complementando aqui o que o nosso querido irmão Anselmo pregou, o Alex também, na última quarta-feira também, ele deu continuidade também ao capítulo 38, o Alex pediu para que eu pudesse continuar, porque é um capítulo muito importante, irmão, porque fala da nossa missão. As pessoas falam tanto do número da besta, as pessoas falam tanto sobre essas coisas dos últimos dias. E o pastor, uma vez, ele falou uma coisa muito interessante: se nós que sabemos a verdade, se nós ficamos calados, as pessoas, elas vão procurar informações aonde? Na internet. A internet está cheia de quê? Cheia de mentiras. Se nós que sabemos a verdade, se nós calados, as pessoas irão procurar as respostas aonde? Em outras fontes. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 18. Tem uma mensagem aqui muito interessante para nós darmos continuidade ao capítulo 38 do livro Grande Conflito, o teste. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E este anjo exclamou com potente voz, dizendo: o que ele diz aí, irmãos? A grande Babilônia. E o que diz? Obrigado, vamos parar aí. Se tornou. Babilônia, nós sabemos que é o que, Alex?
confusão, mas ela é também considerada como o quê? Como uma igreja. Babilônia também é descrita pela Bíblia como uma grande prostituta. Por que diz a palavra do Senhor, Simone, que diz que ela se tornou? Que não era. Porque não era. Olha só, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Tem uma outra parte, Apocalipse 17, que diz uma coisa muito interessante, que fala da grande meretriz, que ela se tornou uma prostituta. Por quê? Ninguém nasce prostituta. Ela se torna prostituta com o quê? Com as suas escolhas. Vamos agora abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aquele que achou e puder ler, eu ficaria muito feliz. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Por quê? Que Babilônia, que significa confusão, ela também é chamada, descrita pela palavra de Deus como uma grande prostituta, a meretriz, ela se tornou morada de demônios, ela se tornou uma prostituta. Por quê? O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Por que a grande Babilônia ela se tornou uma prostituta? Por que a grande Babilônia ela se tornou o que ela é hoje? A palavra de Deus, irmãos, ela descreve duas mulheres. Nós estamos falando lá no estudo bíblico na casa da filha da Simone. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, diz a respeito de uma mulher branca, vestida de branco. Branco significa o quê? Pureza. Essa mulher, que representa a igreja de Deus, ela é descrita em Efésios capítulo 5 como pura e imaculada, sem rugas. Só que a Bíblia também ela descreve uma outra mulher. E essa outra mulher, ela está vestida de quê? De púrpura e escarlate. Ela está cheia de joias, ela se encontra pintada, ela se encontra com um cálice na mão, com o vinho da fúria da sua prostituição. Vinho da fúria. Vinho significa o que, Alex? Se tratando de profecias. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Então, por causa das falsas doutrinas que entrou no meio religioso, Daniel capítulo 8, versículo 2, ele diz uma coisa muito interessante. Lançou por terra a verdade que fez prosperou. Verdade. Ellen White diz que a verdade ela não foi lançada por terra de uma única vez. A verdade foi lançada por terra aos poucos. A verdade foi lançada por terra de forma gradativa. Cada vez o inimigo é lançando a verdade por terra. Várias doutrinas heréticas foram entrando para onde? Para o seio da igreja. Uma delas é o quê? O domingo, a imortalidade da alma, o castigo eterno, né? A pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno. Então, vários erros foram entrando no decorrer desse período de 1060 anos de supremacia papal. Só que chegaria um momento que essa verdade que havia sido lançada por terra, essa verdade iria acontecer o que com ela? Ela iria ser restaurada. Por isso que eu comecei esse sermão de hoje falando o quê? Que essa igreja tem uma data de nascimento, essa igreja tem uma missão, que é as 3 mensagens angélicas. Isso é pouco importante ou muito importante? É muito importante. Então, Deus ele vem falando uma outra coisa muito interessante aqui no capítulo 38, desse livro Grande Conflito. Saia dela, povo meu. A última vez que eu preguei aqui no dia de sábado, eu mostrei aqui um texto aqui, uma pesquisa do Google, que diz que sabe quantas religiões existem no mundo? Cristãs? De 33 mil a 47 mil denominações cristãs no mundo. É muito ou é pouco? Agora, quantas dessas religiões guardam os mandamentos de Deus? Pelo que eu sei, são 3 religiões. Os adventistas do 7º dia, tem os batistas do 7º dia e tem a Assembleia de Deus do 7º dia. Tem Assembleia do 7º dia? Tem. Uma só existe nos Estados Unidos e a outra só existe aqui no Brasil. Então, irmãos, isso é algo. Quantas dessas 34 mil religiões que existem no mínimo guardam os mandamentos de Deus?
Eu tenho falado muito lá para a família da Simone. Olha aqui o que Deus ele fala em relação aos seus mandamentos. Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o que, Alex? E nele não está o quê? Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei até a sua oração será o quê? E isso está em qual livro da Bíblia? Provérbios. Então, irmãos, são vários textos da palavra de Deus que é importante. A palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo ela está fundamentada onde? Sobre a verdade, sobre as colunas da verdade. E nós sabemos que a coluna da verdade ela tem 5 colunas. Após essa introdução, nós não temos muito tempo, vem falando em relação ao sábado. Que ele vai ser o grande teste dos últimos dias. Por que o sábado vai ser a pedra de toque nos últimos dias? Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Por causa do nome de Jesus Cristo, alguém será perseguido hoje em dia? Sabe quantos cristãos aproximadamente existem no mundo? Chutam aí, não chute. De 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, quantos cristãos mais ou menos existem no mundo? Chutam aí. 120 milhões. Cristãos. Alex não chegou nem perto. De todas as denominações? De todos os mundos. Só cristãos. Quase vi. 2 bilhões e 400 dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. É um terço, praticamente. Só que os países mais fortes do mundo são os países cristãos. Sim ou não? Os Estados Unidos da América é um país cristão ou não? Sim. É o berço do protestantismo. A Europa, aqui a América do Sul, né? América do Norte, América Central. A maioria dos países mais fortes do mundo, eles são o quê? Cristãos. São cristãos. Então, teria como, irmãos? Se a maioria, as nações mais fortes do mundo são cristãos, teria como alguém vir lutar por causa de ser cristão? Ter uma guerra santa porque você é seguidor de Jesus Cristo? Hoje em dia não será por causa disso. Mas será por causa de quê? Pela autoridade da palavra de Deus. Ezequiel 20:12 diz o quê? Irmãos, esses textos que eu estou falando aqui, de cor, nós temos que saber ele aonde? O que diz Ezequiel capítulo 20, versículo 12? Guardarei os meus sábados, concederão sinais entre mim e vós. Para que soubesse que eu sou o Senhor? Seu Deus. E também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal. Para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. A Bíblia, quando ela fala no livro de Esther, em relação ao selo bíblico, ela dá 3 características para que um selo tivesse validade lá onde? Na época do Antigo Testamento. Para um selo ter validade, ele precisava de quê? 3 coisas. Quais são essas 3 coisas que existiam no selo para que esse selo pudesse ter validade? O nome. O nome de quem emitiu o quê? O selo, o decreto. Então tinha que ir lá, rei, qual é o nome do rei? Esposo de Esther? Assuero. Qual a jurisdição? Aonde aquele selo tinha o quê? Validade. Então em todas as, tantas, não sei se era 120 ou 127 províncias, né? Do reinado medo-persa. Então aquele selo ele tinha validade aonde? Em todo o reinado medo-persa. Eu pergunto, um selo do Brasil, ele vale nos Estados Unidos? Não. Ele vale aonde? Que é o seu país de origem. E é o terceiro item para que um selo ele seja considerado. Função. Então o nome, o território, que é a jurisdição, e a função. E isso nós só encontramos aonde? Na lei. Na lei de Deus. Deus ele colocou o sábado no centro do decálogo. O sábado eu costumo falar, Anselmo, que coloca Deus no seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? O Criador dos céus e da terra. Se Ele é o Criador, tudo pertence a quem? A Ele. Pronto, e acabou. Ellen White ela vai muito além no espírito de profecia. Ela diz que se o sábado fosse observado desde Adão e Eva, não existiria a quantidade de religiões que existe hoje em dia. Por quê, irmãos? Todos saberiam a sua origem, da onde você veio.
Da onde nós viemos? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém. Então, irmãos, a Babilônia que lançou a verdade por terra, ela lançou outro dia. O inimigo é um grande imitador. Tudo que Deus faz, o inimigo copia. Na Bíblia tem a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a trindade do mal, Alex? Existe. Qual é o nome dessa trindade do mal? Dragão, besta e falso profeta. Tudo. Na Bíblia tem o cordeiro. Tem. Satanás ele copiou e ele é o que? O dragão. Tudo que Deus faz, o inimigo copia. Então isso não poderia ser diferente em relação ao quê? Ao mandamento que coloca Deus no seu devido lugar. Deus ele falou o sábado. Eu baixei ali atrás hoje vários textos, 9 páginas, só falando do mandamento do sábado, para usar lá no estudo da Simone. Aí, Marcelo, Sim? só um adendo aqui, né? Pegando esse gancho que está falando, Sim? que a responsabilidade da igreja está lá no livro de Isaías 58:12. Sim. Os seus filhos Edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas, muitas e gerações. será chamado que reparador de brechas, Reparador de reparador brechas. de veredas, para que o país se torne habitável. Reparador de brechas. Irmãos, nós temos uma missão. Pode ler, Alex. E aqui fala: os teus filhos edificarão As antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações. E serão chamados de reparadores de brechas, né? E reparadores de vereda, para que o país se torne perfeito. Se desviares os pés, agora que é o interessante, né? Sim. De profanar o quê? O sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares. É muito bom a palavra de Deus, sim. Nem pretendo fazer a tua vontade. Nem falando palavras vãs, Então te deleitarás do Senhor, e te farei eu cavalgar, sobre os altos da terra, porque a boca, estarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então, aqueles que edificam as ruínas são aqueles que guardam o sábado do Senhor. Não tem outro. Não tem outro. Está aqui na Bíblia, não pode tirar isso. Então, irmão, esse vai ser o grande teste. Ah, mas vai ser, o grande teste final vai ser guerra de dias. Um dia foi o que Deus colocou, santificou e abençoou. Ele fala que esse dia é dele, assim como os dízimos e as ofertas. Tem. E tem um outro dia que o inimigo instituiu. Só que o inimigo, eu sempre falo, irmãos, ele não podia dizer que esse dia é um culto de adoração ao Deus Sol. Ia ficar muito o quê? Muito ruim. Muito ruim, né? Precisava colocar alguma coisa cristã para enganar o povo. Então, o que ele colocou lá? Vamos colocar, então, que é em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo? Bonito, né? Bonito, não é? Sim. Não soa bem, Alex? Soa. Se colocasse um dia de homenagem ao Deus Sol, pô, ia pegar muito mal, né? Ninguém queria. Mas se coloca em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo, aí sim. Aí, irmãos, essa igreja vai ter uma difícil decisão a tomar. De que lado ficar? A palavra de Deus diz, se não me engano, em Malaquias, multidões no vale da decisão. Você imagine bilhões de pessoas no mundo tendo que tomar uma decisão. De que lado ficar? Porque ficar ao lado de Deus não será fácil. É por isso que o tema desse livro aqui é chamado, Simone, do teste. Por que o teste? Se você ficar ao lado de Deus, o que vai acontecer? Saiu o decreto dominical. Ellen White hoje ela diz que nós deveríamos estar fazendo o quê? Nos mudarmos para o campo com toda tranquilidade, sem correria, sem agitação. Mas a cidade ela é boa ou ruim, Alex? É boa. Boa porque ela nos proporciona tudo. Você vai no mercado com dinheiro, você traz tudo de lá. Mas em compensação, para a criação dos nossos filhos, É horrível. Acaba com eles. e para as pessoas que vivem nessa cidade. Correria, 24 horas. Hoje eu e o Alex fomos almoçar lá na Fátima e a menina com um topzinho mostrando quase o seu. Eu falei, Senhor. Aí o Alex viu uma outra ali aonde volta ali do lado, que parecia que a roupa estava subindo pelo corpo. Eu falei, Senhor, cara. E para os homens então, é fácil ou é difícil? Difícil. E para os nossos filhos? É copiagem, né? Você vê, eu já vi a Fátima algumas vezes a preocupação com as crianças, ela já expressou várias vezes aqui, cuidado com as nossas crianças.
que elas estão assistindo, do que elas estão vendo, porque a internet é uma porta aberta para todo tipo de mal. Então, o ideal de Deus é que nós nos mudássemos para o campo. Mas assim como Ló, que precisou ser puxado pelos anjos, nós também, irmãos. A mesma, olha, o verso da escola sabatina de 2 sábados atrás falou uma coisa muito interessante, que nada acontece de novo, tudo se repete para o nosso aperfeiçoamento. A nossa saída das grandes cidades, para mim, Alex, será como os anjos tirando Ló à força da cidade. É o quê? Quando sair o decreto dominical, praticamente tu vai ter que sair daquele jeito ali. Vai dar tempo de pegar algum bem? Vai dar tempo de fazer alguma coisa? Irmãos, é o prazo final para deixar de grande cidade. Agora, você imagine, Simone, você ama suas filhas, seus netos e tudo. Só que você tem que amar quem em primeiro lugar? O prazo final que a White Deus deu para sair das grandes cidades é quando, Alex? Decreto dominical. É o prazo máximo. Então, quando sair o decreto dominical, quem quiser entrar na arca da aliança, entrar na arca é o quê? Fugir dos grandes centros. Esse é o primeiro passo. Ah, mas fulano, esse cara não quer ir. Eu quero obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, por que esse será o grande teste? O Alex ele já falou aqui várias vezes, vamos ter que suportar 3 coisas. O cansaço, a demora e o pior de todos. A fome. A fome. Comer quando está com fome é gostoso, né, cara? Eu ainda espero que a Fátima, quando a gente almoça lá, ela olhe os nossos pratos, né, cara? E a gente come com vontade, né? Batalhão montanha, né? Agora... Saciar a fome, deixa ele no chão, não vai ter isso. Não vai ter. Agora, irmãos, vocês imaginem. Vocês não sabem o que vai ter para comer. Eu sempre uso um exemplo aqui muito simples. Às vezes o culto de sábado demora um pouquinho, Simone, os irmãos já ficam oriçados. Sim ou não? Sim. Mas você sabe que em casa ou aqui na igreja a sua comidinha está pronta. Sim. Agora vocês imaginem que aquele momento que nós temos que viver pela fé, não saberemos o que iremos comer. Sim. Mas o nosso povo sabe que será certo. Irmãos, será um grande teste. Eu acredito, Alex, que muitos vão sair, mas muitos vão voltar por causa das dificuldades. Muitos vão abandonar as grandes cidades quando sair. Mas quando vê, irmãos, não ter aonde dormir, não ter aonde repousar, não ter aonde comer. Vocês imaginem numa chuva você fugindo sem roupa? Quantos estão preparados para aquilo que está por vir, irmãos? Quando a barriga arrancar. Irmãos, esse tema é maravilhoso. Eu não estou lendo nada do livro porque está tudo aqui na minha mente. É maravilhoso. Irmãos, em 2 situações Deus provou o povo dele, Anselmo. Sabe qual foi as 2 situações? A primeira, quando o povo saiu do Egito, num deserto, 3 dias sem água. Deus ele sabia ou não sabia que o povo estava sem água? Sabia. E por que Deus esperou 3 dias para fornecer água para aquele povo, para aquela multidão? Provar, irmãos. Deus fez tantas maravilhas. Qual vai ser a resposta do povo? Eu vi um vídeo na internet, irmãos, de uma esposa pedindo uma coisa para o marido dirigindo. Ela pediu de um jeito e ficou todo pronto, né? Respondeu atravessado. Ela fazendo um teste. Depois ela pediu com jeitinho e com carinho. E aí ele obedeceu. É a mesma coisa em relação a Deus. Tudo vai da forma como nós falamos, né? Sim. Se você chega para Deus, poxa, Senhor, acabou a nossa aula, já estamos 3 dias. Tenha misericórdia de nós. Se nós ficarmos 3 dias aqui no deserto sem água, o que vai ser de nós? Temos mulheres, temos crianças, temos idosos. Por favor, Senhor, manda-nos água. Agora, se a gente começa a reclamar, poxa vida, nos tirou daquele deserto para nos matar de sede aqui. Poxa, tem diferença ou não tem, irmão? Com certeza. E uma outra situação, irmãos, foi na segunda multiplicação de pães. Eu já citei esse exemplo aqui na igreja. Um pastor, lá do Maranhão, se eu não me engano, o Espírito Santo falou para ele, por que Jesus Cristo esperou 3 dias para fazer a multiplicação de pães? O Espírito Santo falou para ele, porque Jesus Cristo estava esperando sair todos os curiosos, todos aqueles que estavam em busca de sinais e prodígios, porque eles estavam no deserto, e a jornada para voltar era longa.
Então, quando saiu todos aqueles que estavam interessados em ver as coisas que iam acontecer, e só ficaram ali, Anselmo, aqueles que estavam esperando o pão da vida, o pão espiritual, o Espírito Santo falou com o pastor Orlando. Aí Jesus Cristo fez a segunda multiplicação de pães. Então, nesses dois exemplos, Deus esperou 3 dias. Eu pergunto, se nessa grande prova estamos nós jejuando para que possamos ficar 3 dias sem comer e sem murmurar a Deus? O Alex chega de letra, né? Mas e o restante de nós, irmãos? Irmãos, só um minutinho. Por que no quartel a gente treina? Por quê? Quando chegar na hora do desfile, você está impecável. Se hoje nós jejuarmos, treinarmos, não, Alex está falando isso direto, eu falo, Senhor, me ajuda. Quando chegar esse momento de provação, você já está acostumado, então você não vai ter o que? Dificuldade. Agora, para quem nunca está jejuando, quando chegar esse momento de privação, como é que vai ser, irmãos? Então é sinal que nós devemos o quê? Começar hoje. Senhor, me ajuda a fazer um jejum de 6 horas. Aí eu não consigo ficar sem. Senhor, me ajuda a tirar aquilo que eu mais gosto. Ah, eu gosto disso daqui. Senhor, eu vou ficar esse dia inteiro sem comer isso daqui. Eu vou ficar esse dia inteiro sem ouvir aquilo ali. Quer ver o melhor jejum que você pode fazer para Deus? Ficar um dia sem esse bendito celular. Sim. Vai ser uma prova de fogo para muita gente, né? Sim ou não? Simone tira de letra, Simone nem celular tem, né? Oh, glória! Nossa. Pode falar aí, Alex, que eu te cortei. Não, mas pegando o teu gancho que está falando aí, que Deus ele vai provar no final dos tempos, Deus ele não gosta de 3 coisas. Vocês nunca devem usar essas 3 coisas quando vocês passaram por alguma dificuldade. Nunca. Sim. Isso fez com que o povo não entrasse na terra terrestre. Lamentar, murmurar e se queixar. Ele abomina isso. Olha. Por isso que levou o povo a não entrar, a maioria não entrar na Canaã terrestre. Lamentação, murmuração e queixamento. Não faça isso. Agora, irmãos, diante dessa grande prova que o povo vai passar, cansaço, demora, fome. Quando essa grande multidão, cada um foi fazendo sua escolha, aconteça o que acontecer, eu vou ficar ao lado de Deus. Ah, eu não consigo ficar sem essas privações. Eu não consigo ficar sem a minha caminha, sem o meu colchão, sem o meu conforto. Ah, não, eu vou seguir. Deus ele vai me entender. Deus vai entender, Alex? Quando as pessoas que estiverem aqui vão forem fazendo suas escolhas, quando o último fizer a sua escolha, Jesus Cristo vai falar o que é nos céus? Está feito. Está feito. Está consumado. E quando ele falar está consumado, a coisa vira da água para o vinho. E o que vai acontecer? Os ventos são soltos. O Espírito Santo para de interceder. Ninguém mais domina suas paixões. Esse mundo vai ficar um inferno. Eu estava olhando aqui sobre as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus preparadas sem mistura. Diz que o santuário se enche de fumaça, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. E cada taça da ira de Deus é uma pior do que a outra. Úlceras malignas, vai ser dado poder ao sol para queimar as pessoas. Diz que os demônios, irmãos, eles vão sair 20 mil vezes 10 milhares. Diz que o céu, ele chega a ficar escuro de tantos demônios que saem, que estão presos. E diz que vai ser dado poder a eles para atormentar o ser humano, aqueles que sobrarem, durante 5 meses. Diz que as suas picadas, elas doem como picadas de escorpião quando ferem as pessoas. Nesse grande momento, irmãos, aqueles que não tomaram sua decisão, aqueles que ficaram em cima do muro, vão correr de mar em mar, querendo que alguém fale de Deus, querendo que fale agora eu quero, só que agora será o quê? Tarde demais. Ellen White diz que as pessoas vão chegar até os servos de Deus, pedindo para falar, e as pessoas vão ficar o quê?
palavras vão ficar emudecidas, porque a porta da graça já se fechou. Esse grande teste, irmãos, ele será passageiro. Quando o último tomar a sua decisão ao lado de Deus ou ao lado de Satanás, da marca do sinal dele, a coisa se inverte. E aí eles vão chorar amargamente por tudo que eles fizeram. Esse é o grande teste para o povo de Deus. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. O sábado é de quem? Como é que ele se refere ao sábado, Alex, quando ele fala dos eunucos e dos estrangeiros? Aqueles que abraçam a minha aliança, aqueles que fazem aquilo que me agrada. Deus, ele fala assim no seu santo dia. Estamos nós honrando as coisas que para Deus são importantes? O sábado é importante para nós, irmãos? Sim. Irmãos, uma coisa que me dá muito medo é nós que estamos muito tempo da igreja e o nosso amor se esfriar. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os últimos são quem? Eu vejo aqui um exemplo, melhor do que ninguém, Simone. Simone é o nosso bebezinho na fé, foi uma das últimas a se batizarem aqui. É raro você ver a Simone faltando um culto da igreja. É raro. Simone, quando ela quis logo um PG na casa dela, já está dando estudo para as filhas dela. O Espírito Santo de Deus já falou que se eu faltar, aí vai vir um esfriamento de novo, aí não vai ter mais oportunidade. E Então, glória a Deus por isso. Tem que ter um esforço para estar aqui? Muita coisa. Eu vou falar uma coisinha. Ainda mais as lutas, né? Sim. Você viu lá, né? Vou falar uma coisa mais rapidinho. Eu conheço esse casal desde o tempo da Paganete. Sim. Eles se casaram, tiveram filhos. A mãe deles era zeladora lá da igreja, já faleceram. Eles não queriam nunca sair daqui. Eles até morreram ali também. Sim. Aí o que aconteceu? Tá? A filha dela casou com esse rapaz e da igreja, tudo direitinho. Depois dos filhos grandes, depois só ela assim com o marido, né? Ela falou: eu quero conhecer o mundo. Ele, como é que é? Conhecer o mundo, né? Você vai quebrar a cara, hein? Vai Aí ela foi conhecer o mundo. Depois o que aconteceu? Ela voltou e falou: agora te quero também não. Simples assim, agora também não te quero mais não. Irmãos, é muito triste. Irmãos, voltando aqui, os últimos serão os primeiros. Os últimos que chegaram serão os primeiros. Por quê? O que importa para Deus é o seu estado hoje. E quando fala que os primeiros serão os últimos, por quê? Muitos esfriaram no primeiro amor. Muitos estão tratando a igreja de forma relaxa. A gente vê, né, o movimento da escola sabatina quando ela começa e quando começa o culto divino. Muitos não vêm mais às quartas, não vêm mais aos domingos, e muitos não vêm o que até na escola sabatina como a minha irmã. Minha irmã agora é só culto divino. É muito triste, irmãos. Então, esses, se conseguirem entrar, serão o quê? Os últimos. E aqueles que chegaram agora, cheios de amor, cheios de fervor, querendo colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, esses vão ser o que? Os primeiros a entrar. Ontem foi muito bonito lá na casa da Simone, né? Terminando o estudo bíblico, foi uma bênção, né, Alex? Quantas pessoas vai estudando a palavra de Deus, né? 4 pessoas, né? As 3 filhas da Simone e mais o Augusto, né? Interessante, ela falou assim: mas não tem como as perguntas, as respostas dentro da Bíblia. Não tem como ser que não é. Isso, verdade. Amém. E aí, no finalzinho, né, a Débora veio oferecer a gente, né, um pouco de ervilha, né? Sopa de ervilha, só que tinha uma linguiça lá no meio. Aí a gente acabou tendo que dizer que não, né? Aí ela falou que a minha mãe, o que ela falou? Né, Alex? Não come carne de porco de jeito nenhum, né? E aí, isso. Então, isso é bonito, irmãos. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Então, irmãos, a nossa fé será testada em breve, que nós possamos permanecer firmes. Mas para isso, precisamos nos esforçar, sim ou não? Precisamos fazer a nossa força, irmãos. Irmãos, eu já vou terminar, menos de 1 minuto.
Nós já conseguimos ver a linha de chegada ali à frente. No final da jornada, nossa perna está trêmula, está cansada, está doendo. Mas a linha de chegada está logo ali. O que nós devemos fazer? Dar aquele último gás. Falta muito pouco. Nós é que fazemos uma igreja ser forte ou nós fazemos uma igreja ser fraca? Quer fazer a nossa igreja ser forte? Vem uma igreja toda para os cultos. Aí o Alex vai ter que chamar quem de fora? Os pratas da casa ou vai chamar alguém de fora? Pregador de fora. Nós podemos fazer a nossa igreja ser forte. Eu estou muito feliz com o Clube dos Desbravadores, irmãos. Poder dar um futuro diferente para essas crianças. Amém. Olha como essas crianças estão vivendo aí fora. Se tem uma oportunidade pequenininha de você dar uma oportunidade diferente para essas crianças, irmãos, eu quero abraçar isso como nunca. Amém. E olha que estamos vibrando igual uma criança, né, cara? Falando lá que vou botar o chão aqui dessa igreja para tremer, cara. Sim? É como a gente sempre fala, né? Os momentos que as crianças estão envolvidas com as atividades do clube, Sim. eles não estão envolvidos com o telefone nem com nada na internet. Amém. Isso. Que bênção. Isso. E o Miguelzinho, né? O Miguelzinho é um mascotezinho lá do Desbravador, né? Ele veio, os pais dele têm uma gráfica conhecida aqui desse vizinho aqui do lado, e ele estava lá, né, recebendo instrução. Como é que ele estava animado, né? A felicidade dele vibrando, e ele respondendo as perguntas, e ele querendo pagar bico lá na frente, ó, essa daí eu não sei não. Aí ele pegou um papelzinho lá e foi lá pagar um bico lá na frente, né? Olha, muito legal, cara. Olha, imitar um leão gago, imitar uma galinha com fome, cara. Olha cada coisa que eu falo assim, poxa, muito bom, irmãos. Irmãos, é uma pena que o tempo é curto. Mas eu espero em nome de Cristo Jesus que venha para vocês pegarem alguma coisa do que foi falado aqui. Que Deus nos abençoe. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé para nós fazermos a oração final. E quem sabe, no próximo culto a gente termina esse capítulo 38, né? Amém. Bendito Deus, amado Criador, louvamos o teu santo nome, Pai querido. Pai querido, não estava programado de eu falar nada disso. Mas quando nós fazemos uma oração pedindo que o teu Santo Espírito fale à tua igreja, Senhor, veio saindo naturalmente. Amém. Pai querido, a boca fala do que o coração está cheio. E do meu coração, Pai querido, a tua palavra arde dentro dele. Só que, Pai querido, tem tantas poucas pessoas para nós falarmos essas verdades, Senhor. Abra as portas, Senhor, escancare esse mundo afora aí para que nós venhamos a contar tudo aquilo que nós sabemos, Senhor. Amém. Coloque pessoas para que nós venhamos a falar essas solenes verdades, Senhor. Para esse motivo o Senhor edificou essa igreja. Para esse motivo o Senhor nos deu uma missão. Pai querido, por favor, abra as portas, Senhor. Quer seja na casa da Simone, quer seja em qualquer outro lugar, abra as portas, Senhor. Eu creio em nome de Cristo Jesus, Pai querido. Glória a Deus, seja bem-vindo. Pai querido, eu e Alex viemos aqui à tua igreja para fazer um serviço. E quando nós olhamos aqui a tua casa, Senhor, entulhada de um monte de coisa que não prestava, Senhor, nós deixamos o nosso interesse de lado, que era trabalhar para ganhar um dinheirinho, e demos uma limpada física muito boa na tua igreja, Senhor. Porque deu muita tristeza de ver a tua igreja da forma como ela se encontrava, Senhor. E foi muito bom fazer essa limpeza física. Para que, Senhor, nós venhamos a nos preparar para que essa igreja seja, em nome de Jesus, repleta de novo, Pai querido. Amém. Para que o teu nome seja glorificado. Essa igreja, como foi falando aqui no passado, ela já foi grandiosa, Senhor. O Alex falou que se chegasse atrasado aqui não tinha lugar para sentar. E queremos que isso aconteça, Senhor. Eu vejo você ver meu lugar e sentarei no chão, sentarei em qualquer lugar, ficarei em pé, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, encha de novo essa igreja para a glória do teu nome. Foi tão bom, Senhor, ver aqui no Clube dos Desbravadores a igreja cheia, Senhor. Mas a igreja poderia estar muito mais cheia. Senhor, tu pode todas as coisas. Amém. Pai querido, eu te peço em nome de Cristo Jesus, que esses projetos de oração, Senhor, que o Senhor colocou no meu desejo para incentivar a tua igreja, abra essa porta, Senhor. Amém. No culto do poder sábado aqui tinha mais de 15 pessoas, eu fiquei muito feliz. Se eu, Senhor, que sou um miserável pecador, fiquei feliz, imagine o Senhor, Pai querido.
Senhor, nós sabemos que o Senhor só irá mover céus e terra por essa igreja, se essa igreja for uma igreja de oração. Então abençoe, Pai querido, esses projetos de oração. Pai querido, eu peço em nome de Cristo Jesus, que a tua igreja traga para o próximo sábado, Senhor, as fotos para colocar nesse quadro aqui. Eu quero ver as famílias da minha igreja, Senhor, da igreja que eu congrego, as fotos deles aqui representando simbolicamente cada família, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para que nós venhamos a orar, Senhor, para que nós venhamos a brindar a nossa família. Pai, que eu te peço em nome de Cristo Jesus pela minha família, Senhor. Que o Senhor abençoe, porque a família, Pai querido, é um projeto seu. Aleluia. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Amém. Abençoe as famílias de nossa igreja, Senhor. Que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, assim como não irá prevalecer contra a tua igreja. Perdoa-nos onde temos falhado. Leva-nos em paz para os nossos lares, com a certeza de que o Senhor falaste aos nossos corações. Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.